Glória a Deus. Nós começaremos explicando aquilo que durante todos esses anos foram colocados na nossa cara, foram ensinados aos nossos filhos, foram ensinados a eu e você, ou a você e a mim, que está aí presente, a origem que é do Natal. As pessoas tentam buscar elementos como se fosse um jogo de jurisprudência. Uns defendem, uns dizem que está certo, outros dizem que está errado, e assim sucessivamente. Mas a grande questão é, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos analisar aquilo que nos contam, aquilo que nos dizem. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos deixar claro aos irmãos que a celebração do Natal já é muito, mas muito antiga. Nós comemoramos, estamos no ano 2019, ok? Estamos no ano 2019, mas segundo alguns registros que eu vou citar a fonte, não vou ficar jogando ao léu, dando pedrada em avião, né? Mais para frente nós vamos averiguar isso. A celebração do Natal ela já acontecia mais de 2000 anos antes do Senhor Jesus nascer na forma carnal, antes do cristianismo, 2000 anos atrás. O Natal já era comemorado. Como que era comemorado esse Natal? Bom, havia um determinado festival na Mesopotâmia, e este festival simbolizava a passagem de um ano para o outro. Festival este que era conhecido como Zagmuk. Bom, para os mesopotâmios, o ano novo, o ano que estava surgindo, estava representando uma grande crise. Então, devido à chegada do inverno, eles acreditavam, veja bem o que é misticismo, eles acreditavam que os monstros do caos se enfureciam, né? E Marduk, que era o principal deus dos mesopotâmios, precisava derrotá-lo. E para derrotá-lo, ele precisava de ajuda para que pudesse preservar a continuidade da vida na Terra. Então, para os mesopotâmios, eles estavam atravessando uma grande crise, ok? E esse festival de Ano Novo durava 12 dias. Esse festival ele era feito exclusivamente para ajudar o deus dele, chamado Marduk, na sua batalha. Segundo a tradição, um rei tinha que morrer no fim de cada ano, para que, do lado de Marduk, pudesse ajudá-lo em sua luta. E para que o rei pudesse ser poupado, o que é que eles faziam? Eles pegavam um criminoso, vestia com as roupas reais, dava a este criminoso todos os privilégios do rei, e aí depois o criminoso com roupas reais era morto, segundo eles, levava os pecados do povo. E assim a ordem era reestabelecida para o ano seguinte. Já os persas e os babilônicos realizavam um ritual mais ou menos parecido, que era chamado de Sakai. Este ritual deles contava com a presença de escravos que também tomavam o lugar dos seus donos, dos seus mestres, e morriam por eles. Já a Mesopotâmia, por exemplo, que é conhecida como a mãe de todas as civilizações, ela se inspirou neste festival, e esta inspiração acabou influindo muito na cultura de muitos outros povos, como por exemplo os gregos. Os gregos que eles trouxeram este festival para si, trouxeram as suas raízes e passaram a celebrar a luta de Zeus contra o titã Cronos. Mais tarde, já na Grécia, o costume alcançou os romanos. E aí, estes romanos acabou sendo absorvido por um festival chamado Saturnália, em homenagem a Saturno. Esta festa começava no dia 17 de dezembro e ia até o dia 1º de janeiro. Era a data em que se comemorava o solstício de inverno. Veja bem, de acordo com os cálculos, o dia 25 era a data em que o sol se encontrava mais fraco, pronto para recomeçar a crescer e trazer
vida nova, trazer coisas novas também sobre a terra. Durante esta data, o que aconteceu? Ela acabou sendo conhecida como o dia do nascimento do Sol Invicto. As escolas eram fechadas, ninguém trabalhava, era realizada as festas nas ruas, grandes jantares eram oferecidos aos seus amigos, as árvores verdes eram ornamentadas com galhos de loureiros e eram iluminadas com muita vela. As pessoas enfeitavam as salas para espantar os maus espíritos da escuridão. Os mesmos objetos eram usados para presentear uns aos outros. Mas como é que isso entrou para o cristianismo? A cristianização desse negócio, ela só veio durante o Império Romano. O dia 25 de dezembro, então, passou a ser comemorada como o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos conhecem bem a história. A Bíblia conta que um anjo, ao visitar Maria, disse a ela que ela daria a luz ao Filho de Deus e que o seu nome seria Jesus ou Yeshua. Quando Maria estava prestes a ter o bebê, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o casal ele parte numa jornada de Nazaré e sai da terra que eles viviam em Nazaré e se deslocam até Belém, para que pudessem realizar o recenseamento que foi solicitado por ordem do imperador. Chegando na cidade na noite de Natal, como todo mundo conhece, não encontraram vagas nas hospedarias, nos hotéis para passar a noite, e eles tiveram que ficar no estábulo de uma estalagem. E ali, entre os bois, as cabras e os jumentos, o Senhor Jesus nasceu, sendo enrolados com panos e deitados na manjedoura, aquele coxo que é usado para alimentar animais. Bom, os irmãos vão continuar lendo a história e a Bíblia vai nos dizer que os pastores estavam com os seus rebanhos próximo ao local e foram avisados por um anjo e visitaram o bebê. Posteriormente, 3 reis magos que viajavam há dias, segundo uma estrela que os estava guiando, eles encontraram o Senhor Jesus quando nasceu, o menino Jesus à época, e ofereceram presentes, ouro, mirra e incenso. Voltando depois para os seus reinos, espalharam a notícia que o Filho de Deus havia nascido. Bom, a maior parte dos historiadores afirmam que o primeiro Natal, como nós conhecemos hoje, foi celebrado no ano 336 depois de Cristo. A troca de presentes passou a simbolizar as ofertas feitas pelos 3 reis magos ao menino Jesus, assim como outros rituais que também foram adaptados. Bom, e o Papai Noel? Bom, o Papai Noel, ele tem a sua história na figura de São Nicolau. Segundo os estudiosos, é um santo antigo, querido pelos cristãos ortodoxos e em particular pelos russos, conhecido também como São Nicolau, que quando jovem viajava muito e ficou para conhecer a Palestina, o Egito, e por onde ele passava ficava na memória. Segundo a história, era um homem muito bom e o costume de dar presente às crianças necessitadas. Conta-se a história que o primeiro presente que este homem conhecido como São Nicolau deu foram moedas de ouro que foram entregues a 3 meninas pobres quando ele voltou à sua cidade natal, na província de Lícia, na Ásia Menor. São Nicolau foi declarado bispo da cidade de Mira. Com o tempo, o santo foi ganhando fama, segundo alguns, era fazedor de milagres e se tornou o tema favorito dos artistas medievais. Nessa época, a devoção por São Nicolau estendeu-se por todas as regiões da Europa. A fama do homem foi longe e ele se tornou padroeiro da Rússia, da Grécia e das associações de caridade, das crianças, dos marinheiros, das garotas solteiras, dos comerciantes, dos penhoristas e também de algumas cidades como Friburgo e Moscou. E milhares de igrejas europeias foram fazendo dedicação ao Papai Noel, e uma delas ainda no século VI, construída pelo imperador romano Justiniano I, em Constantinopla, atual Istambul. Eles passaram a venerar o São Nicolau. A reforma protestante fez com que o culto a São Nicolau desaparecesse da Europa,
com exceção da Holanda, que permaneceu ainda, persistiu em venerar a figura de São Nicolau, nesse caso já como Sinterklaas, a adaptação do nome São Nicolau. Os colonizadores holandeses levaram a tradição consigo até New Amsterdã, que é a atual cidade de Nova York, nas colônias norte-americanas do século XVII. Sinterklaas foi adaptado pelo povo americano, o povo que falava a língua inglesa, e aí eles passaram a chamar de Santa Claus, que em português significa Papai Natal. A imagem de Papai Noel, como conhecemos hoje, ela foi criada em 1931 por um sueco que, segundo o povo, o camarada gostava de tomar um mé, beber uma pingazinha. E este sueco, chamado Anders Sandblom, numa tentativa extremamente bem sucedida, num ato de marketing para conquistar o público infantil, fazendo a campanha da Coca-Cola, eles resolveram apostar na ideia para fazer esse Papai Noel que nós conhecemos hoje. E então, eles estavam pensando em segurar a próxima geração de consumidores. Então, a companhia resolveu investir na publicidade destinada a um público menor de 12 anos. Mesmo havendo um grande tabu na época, que a Coca-Cola usava extrato da coca, folha de coca em sua composição, mas isso não foi barreira. Por quê? Porque o aspecto que criaram do Papai Noel naquela época, ela trouxe para reformular a cultura norte-americana, e o velhinho, o Papai Noel de Sandblom, era o homem da Coca-Cola perfeito, estava sempre alegre, era alto, um vermelho vivo, estava sempre em situações engraçadas, estava sempre se envolvendo com o refrigerante mais conhecido da sua época, como uma recompensa por ter entregue todos os brinquedos. Então, diante das ilustrações que Sandblom havia feito, o Natal começou a repercutir na figura desse homem. E o santo do Natal foi ganhando fama, ele que já havia anteriormente sido vestido de azul, anteriormente de amarelo, verde e por fim o vermelho. O que aconteceu? Sandblom, ele deu sorte e conseguiu emplacar a figura do Papai Noel com a Coca-Cola. Na arte europeia, em geral, o Papai Noel era alto e magro. Clement Moore o descreveu como um elfo em The Night Before Christmas, por exemplo. Mas Sandblom acertou. E se você prestar atenção, essa situação vai muito mais além, porque nós vamos entrar na raiz da situação para que você possa entender melhor. Já a árvore de Natal vem de uma tradição alemã, do jeito que nós conhecemos hoje, do século XVI. As famílias alemãs enfeitavam suas árvores com Papai Noel, com papel colorido, com frutas doces, e somente no século XIX, com a vinda dos imigrantes à América, é que o costume se espalhou pelo resto do mundo. Isso aí é o que nos ensinam, isso aí é o que as escolas nos contam. Agora, você sabia que se nós entrarmos a fundo dentro da Bíblia Sagrada e formos analisar os escritos antigos, os costumes dos povos antigos, vocês vão ver que tanto esta imagem, quanto esta árvore, quanto esses costumes, eles são pagãos e eles remontam à adoração de imagens de povos muito mais terríveis. Olha, eu vou para um pequeno intervalo agora, porque eu vou ver as participações de quem está aqui conosco e eu já volto com você para nós entendermos realmente se esse negócio de Natal celebra ou não o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Muito bem, povo lindo, povo abençoado. Quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus para o pastor Aldenor Meireles, na cidade de Biritinga. Um forte abraço, pastor Nelson Alvarez, no Paraguai, pastor Miguel Navarro, na Argentina. Quero mandar a paz do Senhor também ao pastor Rudival Barreto, pastor Rubens Orati, a paz do Senhor Jesus, pastor Rivelino Bento, pastor José Milton, pastor José Timóteo em Minas Gerais. A paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor, missionária Tati, a paz do Senhor, missionária Lívia, a paz do Senhor, pastor Aloísio Rebouças, na cidade de São Felipe, a paz do Senhor, missionário Joaci, a paz do Senhor ao irmão Samer, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão ligados e sintonizados aqui na nossa programação. Que Deus os abençoe de uma forma rica e especial. A paz do Senhor para a irmã Clarice Vasconcelos, que está na cidade de Cataca, em Alvarenga, nas Minas Gerais. Enfim, Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos ver se eu esqueci de mais alguém aqui para dar aquele alô em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Não desanime, que Deus está conosco e é poderoso para nos dar a vitória sempre. A paz do Senhor, irmão missionário Alexander Zerdev, que está em Moscou, estava passando pela Crimeia e agora já se encontra em Moscou. Que Deus te abençoe, que Deus guarde aí todo o povo russo, em nome do Senhor Jesus. A vitória é do povo de Deus, porque Deus nunca perdeu e nem empatou batalha com ninguém. A paz do Senhor para o missionário Joaci Lima, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser mandar o seu alô aí, a participação está no ar. Vamos a um texto, a leitura do texto bíblico no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías nos escreve no capítulo de número 9. Amém? Para capítulo 9 do profeta Isaías, para que possamos dar seguimento à nossa transmissão sobre o Natal neste dia chamado hoje. Eu sei que você está aí preparando o seu almoço, já juntou a família e todo mundo sempre comemorando nesta data natalícia, mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu, como cristão, eu celebro o nascimento, eu celebro a vida, ou eu celebro a morte. Sei que muitos vão deixar de nos seguir, muitas pessoas vão ficar contra, vão refutar, mas eu não posso negar a verdade das Escrituras Sagradas. Bom, eu quero te pedir, por favor, que você pegue a sua Bíblia aí agora e nós vamos ler as Escrituras Sagradas e vamos ver o que é que a Bíblia diz a este respeito, em nome do Senhor Jesus. Dorinha Siqueira, a paz do Senhor Jesus. Noemi Lopes, missionária, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que estão sintonizados nesta programação. Vamos então à leitura do texto sagrado em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler do 9 até o verso de número 7, para que possamos então entrar dentro do contexto da santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Isaías capítulo 9 diz assim: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo, olha que coisa linda, o povo que andava em trevas viu uma luz, viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Desculpa, vamos voltar aqui que eu errei a pontuação. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo, e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, e a canga do seu ombro, e a vara de seu castigo do opressor.
como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimadas, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para restabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus na terra dos viventes. Louvado e glorificado para todo sempre seja o nome daquele que vive, que reina e predomina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus. A Ele a glória para todo o sempre, o seu domínio sempre eterno. Meus irmãos, eu fiz um breve relato do que tentam enfiar nas nossas gargantas a respeito do Natal. Muitas pessoas ficam enfurecidas, ficam zangados, outros ficam com raiva, não gostam. Mas a verdade precisa ser dita. Nós, evangélicos, que há tempos criticamos os católicos, os praticantes das religiões afro, e nós estamos fazendo um papel bem pior, que é trazendo o paganismo, não só para a nossa casa, para a nossa família, ensinando os nossos filhos e ainda difundindo nas nossas igrejas. Se você não compactua, não gosta desta programação, não está de acordo com o que vai ser dito, não tem problema, mas preste atenção. Eu lhes provarei agora, por intermédio da história, que a comemoração do Natal não é um ato de cristão, não é um ato bíblico e nem da igreja. Portanto, preste atenção. A palavra Natal, que tem sua raiz etimológica no termo natalício, que significa nascimento. Quando nós falamos de Natal, nós estamos falando de 25 de dezembro. E 25 de dezembro as pessoas continuam afirmando que é o nascimento de Jesus. Mas será mesmo que Jesus nasceu em dezembro? Quando nós estamos preocupados com essa situação, com o objetivo de procurar num dicionário ou num livro que tenha critérios, que tenha conteúdo em si mesmo, nós nos descobrimos que o calendário está tão errado. São tantos cálculos equivocados, que pelo nosso calendário não tem como dar certo, porque pelo nosso calendário Jesus nasceu mais ou menos 5 ou 6 anos antes da data que fora estipulada pelo nosso calendário. Mas a grande questão é, imagine se o povo está errando o ano, quanto mais o dia. Segundo John Davis, ele escreve o dicionário da Bíblia, e o mês aproximado do nascimento de Cristo seria o mês de Abib Nissan, mês de março, segundo ele. Ora, eu não ligo muito para aniversário meu, mas tem muita gente que quando você erra a data do seu aniversário fica muito triste. Mas Cristo não está preocupado com o nascimento dele, porque como eu vos descrevi aí o que ele próprio disse, e o evangelista Lucas escreve, ele fala a respeito da sua morte. Mas vamos ao contexto da análise do Natal. Todo mundo vive pregando no Natal muita paz, alegria. As pessoas doam presentes, dão lembranças, apresentam a sua gratidão, mas a experiência de vida do dia a dia tem demonstrado muito ao contrário. Durante o ano, muitas pessoas se agridem, se ofendem, e justamente numa data específica decidem achar que tudo se tornou às mil maravilhas, mas esse não é o caso, porque a figura aqui não é você e também não é eu, não sou eu, desculpe. A figura aqui trata-se de Jesus Cristo.
Se você analisar o Natal, que você aí fala da alegria, do amor, daquela comilança toda, aquele negócio todo, beleza, para você que tem. Mas você já imaginou que o período natalino, ele, para quem não tem, é uma tristeza muito grande? Imagine os pais que não conseguem comprar aquele presente para o seu filho porque o seu salário é igual ao do professor Raimundo. Ou talvez aquele pai que não possa colocar na mesa toda aquela fartura que gostaria porque não tem condição. Eu, sem medo de errar e sem sombra de dúvida, vou dizer para os irmãos, e quem quiser se escandalizar, se escandaliza, quem quiser ficar zangado comigo, fique, quem não quiser, não fique, mas a verdade eu vou vos dizer, esse espírito natalino, ele não procede de Deus. Esse espírito natalino, se ele foi forjado em algum lugar, deve ter sido no inferno, porque esse espírito natalino, ele tem marcado gerações inteiras com as suas lembranças de humilhação, com o preconceito social, com o espírito enganoso de caridade, um espírito de mentira que está fazendo o bem e, na verdade, é um capitalismo desgraçado e adoração aos ídolos. Bom, será que o nascimento de Jesus foi assim? Claro que não foi. Claro que não. A palavra de Deus diz o seguinte, eu li para os irmãos Isaías 9, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Cristo, ele é amor. Cristo, irmãos, ele quer o nosso bem. Cristo não folga em ver ninguém humilhado. Cristo não quer ver ninguém nesta situação de uns se sentindo melhor ou maior do que os outros. Esse sentimento de fraternidade, esse pseudo-sentimento, ele não tem que durar só no dia 25 de dezembro. Ele deveria ser praticado a boa-fé e a boa vontade com os nossos amigos, irmãos, todos os 365 ou 366 no ano bissexto do ano. Mas por que Roma escolheu justamente o dia 25 de dezembro? Por que Roma aderiu a esta data? Ora, a explicação, ela é simples e às vezes complicada. Veja, se a palavra Natal tem a ver com nascimento ou com natalício de alguém, ora, se trata de uma data especial em que, segundo alguns cristãos, entre aspas, se comemoram, entre aspas, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Festa esta que, como conhecemos hoje, teve a sua origem no Império Romano e que daí se expandiu pelo mundo, que foi refutada pelo protestantismo, mas a Holanda resolveu aderir. Agora, veja bem, se esta festa ela teve a sua origem no Império Romano, então, peraí, de onde Constantino teve essa ideia? Olha, o Natal, ele não saiu do Novo Testamento, como alguns pensam. Não foi a Bíblia e nem sequer foram os primeiros apóstolos instruídos por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que mandou que comemorassem isso. Esta ideia, como eu disse no início, ela se difundiu há 2000 anos antes de Cristo. Lentamente ela veio sendo absorvida pelo paganismo da religião romana a partir do IV século e começou a ser introduzida. Então, ela começou a ser introduzida no mundo por quem? Pela religião romana e por quem? Pelo povo inglês. E como? Com o título do quê? De Natal. O Natal chegou a ser considerado a festa principal da igreja e é até hoje. Os primeiros indícios na história é que essa festa ela não veio da igreja cristã, mas que tenha vindo do Egito. São costumes pagãos ocorridos durante os anos de janeiro, que lentamente foram se modificando e chegou no que chegou, que é essa festa do Natal. Quando nós olhamos para as enciclopédias que tratam a respeito do Natal, nós vamos observar que Orígenes, por exemplo, um dos patriarcas católicos,
ele reconhece a seguinte verdade, o próprio Orígenes, ele cita na sua enciclopédia. Não há registro nas escrituras sagradas de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário, se referindo a Jesus. Aí o próprio Orígenes, ele disse que somente pecadores, como o faraó e Herodes, eram quem se rejubilavam grandemente com o dia em que eles nasceram neste mundo. Já a Enciclopédia Britânica, a edição de 1946, ela diz o seguinte: o Natal não era contado nas primeiras festas da igreja. Não foi instituído por Cristo, nem pelos apóstolos, nem pelas autoridades bíblicas. Foi adquirida mais tarde do paganismo. Aí, nós seguindo nessa mesma linha de pensamento, a Enciclopédia Americana, edição de 1944, ela faz a seguinte afirmação: o Natal não foi, de acordo com de muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da igreja cristã. Porque o costume cristão em geral era celebrar a morte de pessoas importantes ao invés do seu nascimento. A comunhão instituída por autoridades do Novo Testamento é o memorial desse acontecimento. Isto é, o nascimento do Cristo. No século IV, no século V, a Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrada para sempre o dia da festividade antiga romana, em honra ao nascimento de quem? Do Sol. Porque como ninguém sabia a data certa do nascimento de Cristo, resolveram festejar o Sol. Por quê? Porque os romanos, por serem politeístas, eles acreditavam que o Sol era o filho dos deuses. Maluquice pura. Agora, irmãos, veja, as autoridades históricas, eles trazem um relato mostrando que o Natal não fez parte da igreja cristã primitiva, o Natal não era celebrado pelos discípulos de Cristo, e muito mais além do que isso. Os primeiros 200 ou 300 anos dessa era, inclusive, eu cito aqui, eu tenho uma aula sobre os 250 anos da igreja e não há relato nenhum a respeito disso. Se nós pegarmos o período da história toda, nós vamos entender que a igreja ocidental, a igreja romana, principalmente durante o século IV da era cristã, ou quem sabe a partir do século V que seja, a igreja romana foi que resolveu comemorar de forma oficial, como se o Natal fosse uma festividade cristã. Eu sinto muito lhe frustrar, mas muita gente já sabe, mas nós vamos afirmar: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E nem tampouco Jesus nasceu numa estação de inverno. Para quem conhece um pouco de geografia bíblica, para quem conhece, sabe que seria impossível cavalgar e caminhar toda aquela distância, principalmente as que os magos fizeram, na época do inverno, do hemisfério setentrional. Não tinha como. Agora, outro fato é que quando Jesus nasceu, havia pastores no campo e eles estavam se guardando durante a vigília da noite. Eles estavam cuidando de seus rebanhos. O evangelista Lucas, no capítulo 2, no verso 8, ele deixa isso bem claro. Agora, vou mais adiante. Para quem conhece também um pouco da geografia da região, sabe que nesta época do ano, isso não poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Por quê? Porque os pastores recolhiam seus rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam no aprisco. E segundo a tradição, quem conhece a tradição judaica sabe que isso acontecia no máximo até a metade do mês de outubro, para proteger as ovelhas do frio e da estação da chuva, que era aquela época. Então, se os pastores estavam no campo, não tem como ser 25 de dezembro. Bom,
Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui dos irmãos conosco, para eu dar o meu alô e já voltar aqui para falar a respeito da transmissão. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, até aqui nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Dorinha. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te recompense de uma forma rica e toda especial. Bom, vamos seguir. O analfabetismo bíblico, irmãos, é um fato que nos preocupa muito. Porque a Bíblia mesmo, você vai no livro dos Cânticos de Salomão, no capítulo 2, no verso de número 11. Você vai no livro de Esdras, capítulo 10, verso de número 9, até o verso de número 3. Você vai comprovar que o inverno era uma estação chuvosa. Não, você vai ver que o inverno não permitia que os pastores permanecessem ao ar livre ou nos campos durante a noite. Se você pegar, por exemplo, o comentário bíblico de Adam Clarke, no volume 5, na página 370, a edição de Nova York, ele diz o seguinte: durante a época da Páscoa, no começo da primavera, era costume antigo dos judeus naqueles dias levarem as ovelhas aos campos e aos desertos, e ao recolhê-las no começo das primeiras chuvas. Você vê que a Bíblia está falando, os estudiosos já estão ratificando aquilo que a Bíblia por si só já diz. Então, o irmão Adam, nesta mesma enciclopédia, ele diz o seguinte, que os pastores cuidavam dos seus rebanhos dia e noite durante todo o tempo e permaneciam fora. As primeiras chuvas começavam no começo do mês de Marchesvan, que é o mês corresponde a outubro e novembro, ou Marquesvan, como muitos preferem. Aí nós vamos entender que as ovelhas estavam nos campos, ao ar livre, durante o verão, não em dezembro, que era inverno. E como os pastores, eles não haviam ainda nem recolhido seus rebanhos, o argumento é fácil de se entender. É provável que no nascimento de Jesus, o mês de outubro não tenha nem começado. E que, consequentemente, nós sabemos, vou bater na tecla de novo, que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Não tinha rebanho no campo, nessa data do mês. Não poderia ter nascido depois do mês nem de setembro, porque os rebanhos, embora estivessem no campo durante a noite, não era um procedimento normal e não era recomendado, porque até os próprios talmudistas deixam isso claro. Qualquer enciclopédia de respeito vai lhe dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E a própria enciclopédia católica, ela deixa isso claro, tá? Então, a própria enciclopédia católica, ela vai dizer o seguinte, que a data exata do nascimento de Cristo é totalmente desconhecida. Várias autoridades já afirmaram, muitas pessoas já tentaram arrumar espaço para tentar inventar, ou falar, ou subjugar. Mas a Escritura, nós entendemos claramente que antes do inverno vem o outono, antes do inverno nós temos o verão, nós entendemos que provavelmente possa ter sido 6 meses depois da Páscoa. Agora, se Deus quisesse que nós comemorássemos o nascimento de Cristo, Ele não tinha ocultado, irmão, de forma tão completamente. Existem mistérios que não é para nós entender, é para ser compreendido somente pela fé. Agora, se Deus não fez questão de deixar esse mistério do nascimento do Senhor Jesus aqui na terra tão claro, por que a igreja absorveu esse costume? Como é que o mundo ocidental trouxe isso e até nossas igrejas já aderiram isso para si? Ora, irmãos, a nova enciclopédia de religião de Knowledge, que é a enciclopédia de conhecimentos religiosos, ela explica claramente em um artigo exclusivo
sobre o Natal. E há uma parte que convém citar, que é muito importante. E a enciclopédia diz assim: não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da brunária pagã, ou seja, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália de 17 a 24 de dezembro. Falei sobre isso no início do vídeo. Celebrando o dia mais curto do mundo e o novo sol. Falei também no início. As festividades pagãs, a Saturnália e a Brunália, estavam muito profundamente já arraigadas nos costumes populares. E aí, elas não podiam ser abandonadas pela influência cristã. Porque assim desejaram os religiosos da época. Já fazia parte da cultura, então eles não quiseram deixar. Por quê? Porque era uma festividade pagã, acompanhada de bebedice, de orgia. Era uma festividade que agradava tanto o povo, que os cristãos viram com agrado ali e tal, uma desculpa para continuar celebrando e fazendo grandes alterações em toda a sua cultura, não só na cultura, como no espírito e também na forma de celebrar. Alguns pregadores cristãos que haviam no Ocidente e no Oriente, homens de Deus que estavam próximos, eles protestaram contra esta comemoração. Eles protestaram porque os irmãos viviam se tratando com frivolidade e de forma indecorosa. Eles tratavam o nascimento de Cristo como a desculpa deles, que era o nascimento de Cristo. Eles estavam celebrando, mas através de bacanais. Enquanto os cristãos lá na Mesopotâmia, os irmãos do Ocidente estavam sendo acusados de idolatria, de culto ao sol, por aceitarem como cristã a festividade pagã. Hoje, coitado de nós, rapaz, se for falar, é bonito, é agradável, é as comidas, é os presentes, o povo gosta. Então, nós não podemos falar de nada, porque as pessoas vão acabar ficando zangadas. E assim, a igreja segue caminhando com suas festas pagãs, com seus comodismos, com seu mundanismo. Agora é preciso lembrar o seguinte, irmãos. Nesta época, o mundo era um mundo pagão. Antes do século IV, os cristãos eram um número bem reduzido. Eles estavam aumentando, sim, mas eram perseguidos pelos pagãos. Aí, com a chegada de Constantino, que também não deixava de ser um pagão, o mundo romano passou a aceitar o cristianismo popularizado pelo imperador. Cristianismo moldado por Constantino ao seu próprio modo, ao seu próprio gosto, tanto que ele fundou até uma igreja. Agora, é preciso entender que toda essa comilança, toda essa festança, todas essas invenções foram criados em costumes pagãos. E dentre esses costumes pagãos, lá estava o 25 de dezembro, que era e é a maior festividade idólatra. Era uma festa alegre, era adotado por um espírito especial, que eu sei que não vem de Deus, e todos se divertiam e não queriam renunciar. Então, por não querer renunciar, o povo foi levando com a barriga. Quando a enciclopédia de conhecimento, Schaff-Herzog, ela traz a explicação da aprovação por Constantino, que já pegou o domingo e colocou como o dia que os pagãos adoravam ao sol. E como uma influência de maniqueísmo, de paganismo, que identificava o Filho de Deus. Olha que loucura! Uma mistura de sincretismo religioso. Afinal, Roma era politeísta. Então, Constantino, ele já identificava que o Filho de Deus era o sol físico que nós vemos. E aí, com toda essa loucura, com esse paganismo todo do século IV, agora convertidos em massa, né? Estavam convertidos, entre aspas, ao cristianismo. Eles estavam já com todo o cenário marcado e com o pretexto necessário para chamar o dia 25 de dezembro de dia de nascimento do Deus Sol.
Ou seja, dia do nascimento do Filho de Deus. Eu vou explicar para você poder entender. Constantino pega o sol, né? Pega não. Declara que o sol físico é o Filho de Deus. E aí ele pega e muda a data de 25 de dezembro e diz, hoje nós vamos comemorar o sol. E o sol é o Filho de Deus. E aí a massa foi toda atrás. E se converteram a um cristianismo do jeito deles, que se tornou em toda essa porcariada que vocês veem hoje. Porque hoje andar na contramão é difícil. E aí foi assim, foi desse jeitinho, que ele pega o sol, declara o sol Filho de Deus, faz um culto 25 de dezembro ao sol, dizendo que era para comemorar o nascimento do Filho de Deus. E aí, com esse jeitinho dele, o Natal entra no mundo ocidental. E aí, meu amigo, não importa qual é o nome que você vai usar, mas o Natal vai ser sempre a festividade pagã de adoração ao sol. Só mudou de nome, ok? Você pode chamar de Raimundo, do que quiser, mas meu nome vai ser sempre Rêmulo. Você pode chamar o João de Pedro, mas o João vai ser sempre Pedro. Não, vai ser sempre João, desculpa, não interessa o nome que você vai dar. Então, do ano 440 para cá, com o objetivo de cristianizar as grandes festas pagãs, né, que é só trocar de nome, essa esculhambação já vem de longe. Então, para que pudesse tornar legal aí o 25 de dezembro, por exemplo, pegaram Dionísio, que era adorado pelos gregos, que o povo chamava ele de o Salvador, dizendo que ele nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Aí o povo também comemorava o nascimento de Horus no mês de dezembro. Já os antigos alemães acendiam as suas fogueiras nos altos e celebravam um banquete ao solstício de inverno. E esta era a mesma data pagã que também celebrava os escandinavos. Bom, como se não bastasse, Frei, filho de Odin e Frigga, nasceu em 25 de dezembro. Os druidas celebravam também neste mesmo dia a sua festa anual do fogo. E durante estes dias, as suas fogueiras ardiam em fogo em cima das montanhas. Já em Roma, o povo comemorava nesse dia 25 de dezembro o dia do sol invicto e também o dia de Mitra, o deus solar persa. Já, além de tudo isso, tinha as festas saturnais, no mesmo estilo de bacanais, e começava no dia 21 de dezembro e ia até o final do ano. E aí o povo dizia, é o Natal, é o nascimento de Cristo. Natal era um bacanal, era festividades romanas com orgias, sexos, tudo destinado ao deus Baco, que deu origem ao bacanal. Para Roma era Baco, para os gregos era Dionísio. Esses bacanais eram realizados quando o sol entrava no signo de Capricórnio. E aí, segundo eles, ocorriam o solstício de primavera, que possuía o significado para eles era de implorar o aumento da claridade. A igreja cristã, simplesmente naquela época, só pegou aquela data e fez coincidir com a tal da festa do Natal, para que pudesse ficar junto com a comemoração romana a Baco, para que fosse realizado os bacanais. E aí o Natal, que é comemorado por eles, olhe a esperteza de Constantino. Eles pegaram o Natal e fez com que o Natal fosse comemorado como a vinda da luz, que para eles seria Cristo, para a salvação do mundo. Ou seja, só trocaram Baco. Aí o povo esquece que em Deuteronômio, capítulo 7, no verso 6, está escrito assim: Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a face da terra. Vós, porém, veja o que o presbítero Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vai dizer. O presbítero Pedro vai dizer: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, Deus, lá no livro dos Levíticos, no capítulo 10, no verso 10, ele diz assim: para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Meus irmãos, o que realmente se tornou essa data? Aí, o povo diz assim: não, rapaz, é o nascimento do menino Jesus. Meu Deus do céu, Jesus não é mais um menino, ele não está mais numa manjedoura, ele cresceu, morreu e ressuscitou por nós, e está sentado à direita de Deus e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É verdade que a Bíblia diz que o menino nasceu, é bem verdade, Isaías 9,6, mas nós precisamos entender que o menino cresceu em todas as áreas da sua vida. Já nos tempos dele aqui na terra, o evangelista Lucas, no capítulo 2, no verso 56, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus amados, esse espírito natalino que insiste em querer trazer aos homens deste século como que Jesus fosse ainda o mesmo, o menino, o mesmo em sentido físico. Esse sentimento que o povo grita, valei-me menino Jesus, esse sentimento nos presépios é uma idolatria que foi introduzida no século XIII pelo Papa Francisco de Assis, que passaram a adorar a imagem de um menino. Ora, mas tá, Jesus não é mais menino não, rapaz. Jesus, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Aí, criar essa divisão do inferno. O Jesus de um e o menino Jesus de outro. E muitas pessoas, muitos crentes com os olhos tampados, com os corações fechados, eles passam a adorar um Deus que é estranho à palavra de Deus. E alguns colocam até os presépios nas suas próprias casas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui conosco. Glória a Deus. Porque é bonito. Você falar para mim assim: Rêmulo, você já acendeu luzinha? Já. Já quis comprar uma árvore de Natal? Já. Já quis sim. Já quis sim. Já cantou Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel? Já cantei sim. Já cantei sim. Porque Deus não leva em conta os nossos pecados no tempo da ignorância. Eu não sabia. Mas eu comecei a ler a Bíblia e a gente começa a estudar. E nós buscamos e nós entendemos as coisas que acontecem. Nós encontramos no Natal o ato das pessoas dar presente. Festas pagãs, que é adoração ao Odã, que Odã era um tipo de Deus que o povo acreditava que ele presenteava os seus adoradores, enchendo os seus sapatos com ouro. E o que é que o Odã tem a ver com o nascimento de Jesus? Qual é a relação de nascimento de Cristo com a entrega de presente? De onde veio esta prática? Será que isso está na Bíblia? Vamos lá analisar. Vamos analisar. A primeira coisa, o primeiro desespero do povo na época de Natal é fazer suas compras. Para comprar, para trocar seus presentes com seus familiares, com seus amigos secretos. E muitas pessoas vão dizer: rapaz, você está equivocado, Rêmulo. Pelo menos a Bíblia nos diz que nós temos que proceder assim, porque os magos deram presente, né, os reis magos, eles deram presente a Jesus, então, se eles deram, eu também posso dar. Peraí, gente, vamos entender as coisas. Vamos entender as coisas. Vamos examinar a origem histórica, os costumes da época, de dar e receber presente, para depois entender o que é que a Bíblia diz a esse respeito. A Biblioteca Sacra, por exemplo, no volume 12, as páginas 153 a 155, cita o seguinte: a troca de presente entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália. E deve ter sido adotada no mundo pagão pelos cristãos, como plenamente mostra a admoestação de Tertuliano. Tertuliano já esclareceu o povo sobre isso. O fato é que esse costume de trocar presentes com familiares e amigos, que se apegou ao povo durante a época de Natal, não tem nada de cristianismo.
Ainda que pareça estranho, isso não comemora o nascimento de Jesus, nem honra o nascimento e nem a pessoa de Cristo, foi o que disse Tertuliano. Agora, veja bem, nós precisamos entender que as pessoas em todas as partes do mundo, elas decidiram honrar o dia em que Cristo nasceu. Eles gastam todo o dinheiro que conseguem juntar para trocar presentes, eles fazem suas festas, suas comilanças. Foi isso que Jesus mandou. A obra de Cristo, ela sofre, o mês de dezembro é o mês mais pobre para a verdadeira obra missionária. Porque as pessoas estão tão preocupadas com suas ceias de Natal, estão tão preocupadas com suas roupas novas, com as suas festas, com as visitas que vão receber, que esquecem de Cristo. Tem pessoas que não tiram um minuto para Cristo, por quê? Porque minha casa está lotada, eu estou com família. Agora, vamos voltar ao fato dos reis. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os reis magos, deram presentes quando Cristo nasceu. Isso aí está registrado em Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Né? Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente de Jerusalém uns magos que lhe perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E você já conhece a história, né? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos para adorar. Então Herodes chama os reis magos, diz: você descobre onde é que o menino está, que eu também quero adorar também, e assim por diante. Os irmãos já conhecem bem a história. Mas aí, sabendo eles que o rei queria matar, eles acabaram desconfiaram das atitudes do rei e seguiram. Mas isso não é a questão. Bom, as pessoas sempre perguntam: não, mas os meninos, se os reis deram, nós também temos que dar. O texto sagrado da Bíblia vai dizer que os reis partiram, e eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar em que estava o menino, e ao verem eles a estrela, se regozijaram com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e eles se prostraram, adoraram com os seus tesouros, ofertaram-se ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, os presentes que os reis, eles levaram, eles perguntaram pelo rei Jesus, porque era costume, toda vez que alguém visitava um rei, e principalmente no dia do seu aniversário, eles levavam presentes. Eles não trocaram presentes, mas eles levaram ofertas para o Senhor Jesus. Eles não levaram para os amigos, não foi para Maria, não foi para José, não foi um para o outro. Eles levaram o presente ao Senhor Jesus. Por quê? Vou citar de novo Adam Clarke, que em seu comentário, no volume 5, na página de número 46, ele diz o seguinte: o costume era encontrado facilmente no Velho Testamento e está em vigor no Oriente, até hoje é assim. Inclusive em algumas ilhas descobertas recentemente nos mares do sul. O motivo que os reis magos levaram os presentes não foi porque eles estavam instituindo um novo sistema cristão, fazendo permuta ou troca com os amigos para honrar o nascimento de Cristo, não. Eles estavam agindo conforme o costume do Oriente que eles conheciam, que era levar presentes ao se apresentar diante de um rei. Se fosse de fato o nascimento de Cristo, que é rei dos reis, o presente não seria para mim nem para você, o presente é ele. E qual é o melhor presente que eu posso dar a ele? A minha adoração. Então, os reis magos compareceram diante da presença do rei dos judeus em pessoa. Por isso, o costume determinava que eles lhe levassem presente, que ele era rei. Da mesma forma que a rainha de Sabá levou oferta quando foi se encontrar com Salomão, assim como muitos hoje, quando visitam um chefe de estado, levam presente, o costume era dar o presente ao rei. O costume de dar e receber presente no Natal não tem nada a ver com a visita dos reis magos, quando visitaram Jesus no seu nascimento. Esse costume de dar e trocar de amigo secreto é coisa de paganismo, não tem nada a ver. Cristo, ele
merece toda a adoração, merece toda a glória, toda a honra, tudo para ele. Tá? Agora, esses costumes diabólicos, ao invés de honrar o nome do Senhor Jesus, pelo contrário, retarda a sua obra, porque o povo fica preso em misticismos, o povo fica preso em coisas que não edifica e acaba dificultando mais o trabalho do Evangelho, porque o povo fica tão emaranhado com a mentira que não quer entrar na verdade. O povo tenta justificar o Natal de tudo quanto é jeito. E aí tem gente que diz assim, não, mesmo que o Natal seja um costume pagão, que honre ao Deus só, mesmo que o Natal é para honrar um falso Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu honro a Cristo. Para mim é o nascimento de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 12, do verso 1 e 2, diz o seguinte: estes são os meus estatutos e os meus preceitos que terei cuidado de observar na terra que o Senhor vosso Deus, de vossos pais, vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruirei todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deuteronômio capítulo 12, 30 a 32. Guarda-te para que não te enlace para as seguir depois que elas forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam as nações os seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e tudo que ele detesta, fizeram estas nações com os seus deuses. E depois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo os seus deuses. E tudo que te ordeno observarás e nada acrescentarás nem diminuirá. Meus irmãos, Deus está nos dando instruções. Deus está falando conosco. Jesus, ele chega em João 4, 24, e ele rasga o verbo, Deus é Espírito, aleluia. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E o que é a verdade, irmãos? A verdade é a comprovação da realidade. Deus não vai aceitar quando alguém usar um costume pagão para tentar honrar o nome de Cristo. Deus não vai aceitar o negócio disso. Deus não vai aceitar. Aí, está na mesma situação que Mica. Na mesma situação. E aí, meu irmão, a situação, ela se complica. E eu quero chamar a sua atenção agora. Vou chamar a sua atenção aqui. Vou até colocar aqui um desenho para ficar mais fácil o negócio, para não ficar tão pesada a situação, né? Assim é melhor. Meus irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou. A Bíblia, ela permanece a mesma. Ter uma árvore de Natal em casa é a mesma coisa de ter uma imagem, um santo, um ídolo. Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho, mas eu não adoro. Mas Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus falou, Deus foi claro com relação a isso. Mas as pessoas ficam lutando, querem arrumar desculpa para tudo. João 17, 17, Jesus disse o seguinte, ele ora ao Pai para que nós fôssemos santificados na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que Deus não aceitará quando alguém usar de costume ou de maneira pagã ou de um culto que não honra ele para querer honrar a Cristo. Jesus disse claramente, muitos me honram de lábios, mas em vão me adoram. Ensinam preceitos de homens, em Mateus 15, 9.
A observância do Natal, irmão, é preceito de homem. Natal é idolatria. Natal não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Natal é um costume que foi criado por religiões pagãs que não tem vínculo nenhum com a palavra de Deus. Aí Jesus disse também em Mateus 15:6, e assim por causa da vossa tradição invalidaste a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje milhões de pessoas estão ignorando os mandamentos do Senhor. Deus manda que nós nos abstenhamos dos costumes pagãos. Deus nos ensina a honrar Ele, mas não. O povo quer usar costumes pagãos para dizer que está servindo a Deus. E Deus diz, não vai fazer assim com o seu Deus. Mas mesmo assim a maioria não leva a sério. A maioria faz o que quer. A maioria considera do jeito que quer. E segue o Natal, a tradição dos homens. Agora não se engane, irmãos. Deus não vai permitir que ninguém o desafie nem desobedeça. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra em pessoa. E a Bíblia é a palavra do Senhor de forma escrita. E não vai ser por causa de uma tradição pagã que vocês vão invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser desprezada, não pode ser ignorada. Nós estamos em Babilônia, é confusão. Nós estamos em Babilônia, irmãos. O Natal se tornou uma festa comercial, patrocinada e explorada pela mais forte campanha publicitária de todos os tempos, todos os anos. A maioria das lojas sempre tem um Papai Noel lá na frente. A propaganda mantém o povo iludido com a beleza, com o engano do espírito de Natal. Cai fora o espírito de Natal. Caia por terra em nome de Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. São os jornais publicando os seus anúncios. São os seus editoriais com aquelas imagens coloridas, exaltando, elogiando a festa pagã. E o público, o povo adora, porque o povo já não está mais preocupado se ofende a Deus ou não. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11:14, o diabo, quando quer, se disfarça até em anjo de luz e o povo está sendo enganado. O Natal, que mostra um falso aspecto de bondade, milhões e milhões de dinheiros são gastos nesses desperdícios de mercadoria todo ano, e nós alegamos que somos crentes, que é para o Senhor Jesus, sem saber. Nós estamos fazendo, sabe o quê? Valorizando a Babilônia de Apocalipse, capítulo de número 18. E o que é que nós vamos fazer, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Precisamos tomar uma decisão. Todo piloto, quando ele navega para qualquer porto, e todos os marinheiros que trabalham no mar, que se põem de longe, nós precisamos tomar posição em nome de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, entender quantos cristãos com a árvore de Natal, a Bíblia vem por aí trazendo para nós ensinamentos sagrados, mas o povo não, preferem ter essa besteira. Bom, nós precisamos voltar aos primórdios. Precisamos voltar ao evangelho puro, ao evangelho simples de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, levantar nossa cabeça, orientar nossos filhos, que não tem Papai Noel, que tem Papai do céu. Precisamos levantar a cabeça e dizer que Jesus Cristo nasce todos os dias no nosso coração e estarmos prontos e celebrar sua morte, ao invés de ficarmos propagando certas heresias que muitos desocupados ficam cometendo com árvore de Natal, com tanta loucura. A Enciclopédia Britânica do Brasil, por exemplo, no volume 11, a edição de número 87, que fala sobre a árvore de Natal, que surgiu na Alemanha no tempo de São Bonifácio, 400 anos da era cristã, foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho de Odin, e muita gente com essa porcaria dentro de casa. Segundo a história, o costume começou com um missionário inglês, o Infring Bonifácio. Ele viajava pelo norte da Alemanha quando encontrou um grupo de druidas perto de um carvalho. E os druidas, que é um grupo que existe até hoje, iam sacrificar, como era costume deles, um jovem, o príncipe Astolfo, ao deus Thor, filho de Odin. Nessa árvore foi quando imediatamente surgiu um pinheiro.
Então, segundo eles, Bonifácio disse, declarou que era a nova árvore sagrada. Sem qualquer revelação, sem qualquer pastor, sem qualquer liderança cristã, não só colocam a árvore do lado do púlpito da igreja, como também em suas casas. A Bíblia no Velho Testamento já censurava essas práticas. Basta você ler 2 Reis, capítulo 17, do verso 6 ao verso 23. As pessoas vêm trazendo suas árvores frondosas, as pessoas vêm trazendo tudo que não provém de Deus. E os pastores colocam a árvore lá, meu amigo, dentro da congregação, na sua casa. Um troço profano, herético, uma idolatria ao Deus Odin. Para onde que nós estamos levando nossas ovelhas? Do ponto de vista humano, é bonita até uma árvore de Natal. Eu sempre quis ter uma. Até comprei uma de plástico uma vez. Mas quando você vai ler a Bíblia, quando você vai conhecer o costume e a tradição que deu origem a essas coisas, essa árvore é bonita, cheia de enfeite, tal, aquilo tudo enfeitado, rapaz, é um negócio bonito. Mas quem sabe o diabo está tentando tampar a feiura espiritual que está por detrás desses costumes e faz uma coisa tão bonita. A árvore de Natal não tem nada a ver com Jesus. A árvore de Natal é símbolo do culto a Odin, Deus pagão, e uma afronta ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Quando você verifica na história, dentro do contexto bíblico, o Natal é a principal comemoração do sistema corrupto. O Natal é uma tradição que já foi denunciada nas profecias, nas instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Sua origem começou lá na Babilônia, nos tempos de Nimrod, e suas raízes nas épocas imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina esse mundo. Um sistema de competição, um sistema organizado de impérios, governos instituídos por homens. Um sistema baseado na economia e na competição, no lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga antiga Nínive e outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod no hebraico significa Marad, que significa ele se rebelou, ou seja, rebelde. Meus irmãos, tem muito documento antigo que fala a respeito desse camarada, que se afastou de Deus. Homem que começou a grande apostasia profana e muito bem organizada que tem dominado o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que a história diz que ele casou com sua mãe, cujo nome era Semíramis. Depois da morte prematura da sua mãe, que também era sua esposa, ele propagou a doutrina maligna de sobrevivência. E aí, Nimrod foi tido como um ser espiritual. Ele alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, e de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia do seu aniversário, o povo alegava que Nimrod visitava a árvore que sempre estava viva, deixava presentes nela no dia do aniversário, 25 de dezembro. 25 de dezembro, a verdadeira origem da árvore de Natal. Eu quero chamar sua atenção agora para um fato que acontece também, da virgem que fica segurando o menino no colo, e o povo diz assim: olha lá o presépio, que lindo! É o menino Jesus, vamos tirar foto, porque é o menino Jesus que está aqui. Nossa, que lindinho, que coisa linda, que presépio maravilhoso. Vamos fazer uma foto, vamos fazer isso ou aquilo outro, porque é o menino Jesus. Será, gente? Eu já disse aqui que Jesus, ele não é mais um menino. Já disse, volto a dizer. Mas o diabo, por meio das suas artimanhas, das suas astúcias, que o diabo é sujo, a história vai nos contar que Semíramis foi transformada na rainha dos céus. E essa rainha dos céus dos babilônicos, e Nimrod, com vários nomes, se converteu no divino filho do céu. Nimrod passou a ser o divino filho do céu para os babilônios. Durante várias gerações,
Eles criaram seu culto de idolatria. Nimrod passou a ser chamado de falso Messias, filho de Baal, Deus do sol. Veja bem quem é que Roma está adorando. E nesse sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, ou seja, Semíramis e Nimrod, se transformaram nos principais objetos de adoração da Babilônia. E a veneração da virgem e o menino se espalhou pelo mundo afora. O presépio é simplesmente uma continuação do mesmo. Só mudaram em nossos dias, trocaram o nome em cada país, em cada língua. No Egito, ele era chamado de Ísis e Osíris. Na Ásia, era chamado de Cibele e Deós. Na Roma pagã, era chamado de Fortuna e Júpiter. E na Grécia, China, Japão e Tibete, encontra-se o equivalente da Madonna, que significa minha dona, minha senhora, muito antes do nascimento de Cristo. Então, meus queridos, olha, eu não quero te abater, mas durante os séculos IV e V, quando centenas de milhões de pagãos do mundo romano adotavam o novo cristianismo popular trazido por Constantino, levando consigo as antigas crenças e costumes pagãos, cobrindo sobre o nome de cristãos, eles conseguiram tornar popular a ideia da virgem e do menino, Maria após o nascimento de Jesus. Só que a Bíblia vai nos dizer que depois do nascimento de Jesus, José conviveu maritalmente com a sua mulher. A Bíblia vai nos dizer em Lucas 1, 24 e 25, que José não a conheceu até que ela deu à luz ao filho e pôs o nome de Jesus. Dizer que Maria permaneceu virgem após o nascimento do Senhor Jesus e pela sua vida em diante é uma grande heresia. É um reflexo da doutrina satânica pagã, principalmente durante a época de Natal. Porque a Bíblia vai deixar claro que depois do nascimento de Jesus, José conheceu a sua mulher e ela teve outros filhos. Meus amados, os postais de Natal, as decorações natalinas, os presépios, as músicas da noite de Natal, os seus temas, essas coisas que vão se repetindo ano após ano, falando sobre a virgem e o menino, isso é coisa do diabo. Depois do nascimento de Jesus, José conheceu a sua esposa. E dizer que Maria permaneceu virgem até a morte é mero engano e conversa de Satanás. Desse fato, quem de fato é adorado mesmo no Natal? Quem é adorado no Natal? Dionísio. Quem é adorado no Natal? Baco. Que já eram idolatrados pelos gregos. Os gregos adoravam Dionísio e os romanos adoravam Baco antes de Cristo. Um grupo de homens censurados pela palavra de Deus, homens que viviam na sua libertinagem, nas suas orgias, homens que viviam na adoração ao Deus do sexo, um grupo que se chamava Nicolaitas na época do Novo Testamento, já trazia grande problema. Esse grupo que era o fermento, que trazia o início da profanação do que era santo. John Davis, por exemplo, ele começa a escrever sobre a seita dos Nicolaitas, incorporadas aos agnósticos, e ele deixa claro que o germe da corrupção poderia ter sido os Nicolaitas e os agnósticos na Idade Apostólica. Ele escreve no seu dicionário da página 420. Quando você consulta o dicionário da religião de Roston Pike, você vai verificar que a Santa Carlos, ou São Nicolau, apareceu nos finais do terceiro século. Ninguém sabe de onde nasceu essa desgraça naquela época, ou de onde simplesmente foi instituído. O fato é que os gregos estavam adorando Dionísio e os romanos vieram e mudaram seu nome para Baco e passaram a adorar. E aí depois disso, aparecem os Nicolaitas no cenáculo e muda o nome para Nicolau,
que foi um dos 7 diáconos. E aí passa a trazer problema no meio da cristandade. Talvez a igreja estivesse pensando em cristianizar a data, mas aconteceu algo bem pior. O tiro sai pela culatra. Todo mundo vê a imagem do Papai Noel e não sabe que podem estar adorando ao deus pagão, o Odã. E ou até mesmo São Nicolau, que por sua vez pode ser Dionísio ou Baco. Cuidado com Santa Claus. Cuidado, porque na Bélgica, porém, o Santo Barbudo tem um dia próprio, que é o São Nicolau, Sinterklaas ou Sinternicolaas. E ele é comemorado no dia 6 de dezembro. É um dos mais populares santos da Bélgica e dos Países Baixos. Muitas igrejas, muitas capelas, muitas ruas e bairros já levam seu nome. Tradicionalmente conhecido como o grande amigo das crianças e o velho de bom grado, que dá presente a todo mundo no dia que é comemorado. Na véspera do feriado, as crianças já colocam o sapato na sua árvore ou o chinelo perto da chaminé e cantam suas canções natalinas, seus versinhos. Bom, as crianças ficam sabendo que São Nicolau e seu servo negro, chamado de Pedro Negro, chegarão da Espanha na noite de navio, naquela noite. E eles vêm de navio a vapor. Assim era que pensava. O santo cavalga por cima do telhado com um cavalo cindo, seguido por Pedro Negro. Carrega as maçãs e nozes e produto do campo. E aí, meu amigo, não muito raro ele deixa uma espécie de biscoito marrom, especiaria chamada especulás, um biscoito que é confeccionado de diversos formatos. Bom, quem recebe? As crianças que tiveram bom comportamento, que foram bons, que não fizeram nada errado. E aí eles deixam um copo de gin como um presente para o Santo Claus. Meus irmãos, fuja da idolatria, fuja da idolatria, fuja da idolatria, fujam da idolatria, em nome do Senhor Jesus. E aí, por último, tem aqueles irmãos que penduram aquelas coroas, né, aquelas guirlandas nas suas portas. Tem um negocinho aqui para você. Acompanha aí. Diga como guirlanda. Afinal, de onde veio e para que serve a guirlanda? O que significa esse símbolo que você tem ostentado na sua porta? Guirlanda nada mais é que uma coroa de folhas ou flores, em geral, utilizada como forma de honrar deuses do paganismo. Em todas as culturas, o ato de pendurar a guirlanda na porta é um sinal de legalidade, autorização, para movimentação espiritual. A única citação que a Bíblia faz sobre coroas de material vegetal, ramos, folhas, flores, galhos, é com referência ao escárnio de romanos e judeus ao Messias. Nenhuma outra coroa desse tipo é utilizada na Bíblia. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. A origem da guirlanda, assim como todos os outros símbolos e o próprio Natal, é o paganismo. Você vai cansar de ouvir essa história de que tudo vem do paganismo. Nós também vamos cansar de contar, porque a maioria das festas e celebrações de nosso calendário tem essa origem. Esse adorno é um símbolo memorial de consagração, utilizado como oferenda, enfeite funeral, adoração ao mundo vegetal, homenagem a vítimas sacrificadas aos deuses ou como adorno de chamamento. Divindades pagãs utilizavam a guirlanda ou coroa, em honra a si mesmos. Osíris, Ísis, Isva, Dionísio, Júpiter, Semiramis, Nimrod. Mais tarde, foi inventado que as ervas utilizadas na formação das guirlandas protegiam as casas contra bruxas, o que não era muito lógico, uma vez que as próprias bruxas eram adeptas do sentido desse objeto. Em algumas culturas, a coroa ou guirlanda de visco tem significado sexual, e está ligado à deusa viking Frigga, deusa do amor. O que podia significar que as casas marcadas com guirlandas estavam abertas a orgias sexuais religiosas. Já na Roma Antiga, ramos e plantas eram simbolismos de saúde. Seja como for, originalmente, a guirlanda nada tem a ver com o Natal, com a Bíblia e muito menos com o Messias. Ela é uma analogia e referência a deuses e rituais pagãos. Mas o cristão está pecando, se pendurá-la em sua porta.
Nós temos um Deus vivo. Estamos marchando para o arrebatamento da igreja. Juntos nós chegaremos ao céu, em nome de Jesus. Então, mesmo que você seja surpreendido, mesmo que você se sinta chocado, ou embaraçado, ou com dificuldades para aceitar o que está na Bíblia, Deus tem uma porta para você. Nós temos um Deus que transforma as maldições em bênção. Agora você não é mais ignorante. A tradição que foi iniciada na Babilônia. O que é que nós cristãos devemos fazer? Tirar do nosso coração, lançar fora todo o sentimento desse 25 de dezembro, de adoração ao Sol Invictus. Temos a responsabilidade de instruir nossos filhos, disciplinar, conhecer a verdade para ser liberto. Tirar da nossa casa esses enfeites natalinos. Nós sabemos das suas origens. Não ficarmos mais sujeitos financeiramente às comidas importadas e às nacionais, ou que seja qualquer tipo de procedimento que formos fazer, porque é um dia como o outro, é um dia que Deus nos deu. Devemos resistir ao espírito dos gastos, das compras, devemos vigiar, devemos comprar o necessário, não venerar o Deus da riqueza, Mamon. Tá? Vença a sua mente, em Cristo você pode todas as coisas. Aproveite todo dia que Deus te dá, ande em sabedoria, coma bem todos os dias do ano, junte sua família todos os dias do ano. Tenha paciência, porque a maioria dos crentes não consegue ver o que eu estou lhe dizendo aqui. Eles preferem andar seguindo suas tradições porque é prazeroso. E por último, não confunda a passagem do ano com o Natal. O ano novo você comemora. O ano novo é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para que possamos dar continuidade. E que o Senhor Jesus continue vivo no seu coração. Que Ele continue nascendo a cada dia e que você seja abençoado. Seja um adorador sincero. Não aceite os costumes de São Nicolau. Não aceite os costumes de Odin, da Santa Claus, de Papai Noel. Não. Não aceite suas árvores, não aceite suas misturas, não aceite nada disso. Siga adiante, em nome de Jesus, vencendo sempre, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu sou o pastor Rêmulo, são 12h06 aqui em Brasília, e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 25 de dezembro de 2009. Obrigado pelo carinho da sua audiência e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço ao irmão Everton Viana, que está sintonizado aí na nossa programação. Deus abençoe, irmão Everton. Jesus nasceu em julho, é verdade? Não, ninguém sabe, irmão. Há uma discussão muito grande entre abril e maio, março e abril, e setembro em outubro. Ninguém sabe a verdade. Deus ocultou esse mistério. Ninguém sabe não, irmão Everton. Um grande abraço, Deus te abençoe.
Antes que eu me esqueça, povo de Deus, já ia indo embora, quero mandar um abraço para o meu primo, pastor Fanny Almeida, que completa mais um ano de vida hoje. Deus te abençoe. A paz do Senhor também, missionária Vanessa e também a irmã missionária Cida Chagas, em Curitiba, no Paraná, esposa do pastor Cido, completa mais um ano de vida, completou este mês. A nossa irmã Jamile Bento, em Feira de Santana, segunda secretária do nosso conselho também, que completou mais um ano de vida. Deus abençoe a todos de uma forma rica. Meu amigo Elenilson, da cidade de Porto Real. Elenilson de Porto Real, Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço a todos. Paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Agora eu vou. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.